Olá, gente querida! Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia 2 de dezembro. Nas nossas comunidades há a piedade popular de se celebrar algum tipo de memória, de comemoração ao Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus nada mais é do que a dimensão da misericórdia que se revela nas atitudes de Jesus. Bem em sintonia com o texto do Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por sua presença aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson. Alguns que nos acompanham pela Rádio Maria, outros que nos acompanham pelos podcasts. Muito obrigado. Como disse, o texto do Evangelho de hoje é Mateus 9, de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiam gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos fazendo o nosso itinerário de preparação para o Natal. Nesta primeira parte, até o dia 16 de dezembro, prevalece a reflexão sobre a vinda de Deus na glória. E depois do dia 16, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, na história, encarnando-se no seio virginal de Maria Santíssima. Meditamos de modo especial sobre a atividade de um Deus que cura, transforma e restaura. Aliás, a primeira leitura de hoje, que é de Isaías 29, também apresenta os sinais do agir salvífico de Deus e a restauração de toda ordem. É bonito perceber o texto da primeira leitura. Acontecem sinais na natureza, curas dos doentes, os pobres rejubilam e louvam a Deus, os pecadores e prepotentes desaparecem, para que os inconstantes, aqueles que tremem na fé, para que eles possam se firmar em Deus. E assim Deus será adorado por todos. Todas as maldições foram abolidas. Tudo é transformado. A ordem natural, o corpo físico, o convívio social. O ser humano novo e livre pode louvar o seu Senhor. Sinal do início destes novos tempos messiânicos são exatamente os milagres
realizados por Jesus. No texto de hoje nós estamos em Mateus 9. Então, no trecho de hoje já encontramos a cura de 2 cegos em Jericó. Na preparação para o discurso missionário, que é o capítulo 10, Mateus agrupa no capítulo 9 uma série de 10 milagres. A cura de um leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, a tempestade acalmada, os endemoninhados gadarenos, um paralítico, a hemorroíça, a ressurreição da filha de Jairo, os 2 cegos e, finalmente, um endemoninhado mudo. O texto do Evangelho de hoje é uma forma de dizer que a palavra proclamada é concretamente comprovada pelas ações libertadoras e salvíficas que Jesus realizou. Mas olhemos o texto do Evangelho propriamente dito. Mateus sempre apresenta 2 testemunhas a serem curadas. Isso é o exigido pela lei mosaica. Nas comunidades mateanas, a presença de cristãos provindos do judaísmo é muito forte. Dessa vez, Mateus apresenta, portanto, 2 cegos. Os cegos chamam Jesus por um título messiânico: Jesus, filho de Davi. Jesus não nega o título, mas não o aceita plenamente. Ele o aceita com reservas. Um segundo elemento é a súplica dos 2 cegos. Eles suplicam por misericórdia, por piedade. E esta é a atitude típica de Jesus. Misericórdia significa ter um coração dobrado, voltado para o indigente, para o pobre, para o necessitado, para o miserável. Essa sempre foi a atitude de Jesus. A cura dos 2 acontece em casa, no ambiente restrito de uma comunidade concreta. Os cegos se aproximam de Jesus e somente pela revelação de nossa cegueira e pela coragem de nos aproximarmos de Cristo é que pode haver a cura de nossas cegueiras. Jesus pergunta pela sua fé. Eles respondem: sim, Senhor, nós cremos. O milagre só acontece por causa da fé. Acontecem, então, os toques salvíficos e libertadores que Jesus realiza. Deus nos toca, nos recria. E Jesus diz: seja feito conforme a vossa fé. Os olhos se abrem, como os olhos de Saulo, depois da conversão. Esse gesto tem uma forte vinculação com o batismo, sacramento da iluminação, abertura dos olhos para a fé, para o discipulado, para o seguimento, para a participação no seio de uma nova comunidade. É com muita alegria, então, que nós observamos a advertência de Jesus como algo não distante do passado, mas como algo para nós hoje. A advertência de Jesus no segredo messiânico, de algum modo, nos ajuda a compreender que cada pessoa precisa fazer
a sua própria experiência de encontro com Cristo. Essa experiência não pode ser terceirizada. Somente as testemunhas, quem quer ser testemunha, é que pode começar a experimentar essa força de Cristo por meio do testemunho da cura, do milagre acontecido. É por isso que o catequista, o mistagogo, ele é sempre pedagogo, iniciador. É o catequista que conduz aqueles jovens, aqueles adolescentes, ao mistério de Deus Pai. Mas eles, os catequistas, tornam-se também testemunhas. Testemunhas de um encontro, de uma experiência transformadora. Nesse texto que nós acabamos de ler, aí está todo o itinerário catecumenal, o processo de iniciação catecumenal à vida cristã. Renovemos então a nossa fé. Nesse advento, peçamos ao Senhor que também Ele cure as nossas cegueiras. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.